aquela coisa de brasileiro? Pra mim, casar com 4 anos tá ótimo. Quando a gente tiver certeza do que a gente quer. Juro, quando eu escutei isso, não vou falar que eu discutia, porque eu sei que no Brasil essa opinião tá ficando, assim, um pouco mais conhecida, mas ainda assim é muito polêmica. Mas enfim, né, eu fico chocada com essa informação. Você ficou chocada? Eu fico chocada. Né, Brasil já nasce workaholic, praticamente. Faz total sentido, né? Pra que a gente vai botar alguém no mundo e aí, né, a gente sabe o resultado disso. Isso me pega até hoje. Tá sentado? Você tá sentado? Senta, senta. Quando esse casal, né, investe praticamente todas as fichas nisso, acaba não dando certo. Eu gosto muito de comer. Comer pra mim é tipo um hobby. Porque no Brasil, né, a gente sabe do tamanho da desigualdade do Brasil. E infelizmente, Happy Flower, né, fazendo a Michelle. Como é que é o nome dela? É Michelle, não é o nome dela? Bonjour tout le monde, como vai tudo, vai bien? Se você caiu aqui de paraquedas, prazer, pode me chamar de Loli, eu tenho 23 anos e tô começando minha aventura por aí, pelo mundão. Esse vídeo vai ser um pouco polêmico, mas como eu amo sentar e conversar aqui com você, hoje a gente vai conversar de choques e crenças culturais que eu tive aqui na Europa, polêmicas. Então, se você tá aí lavando a louça, arrumando a casa, indo pro trabalho, já deixa aqui nos comentários, bora fofocar aqui nos comentários com você. Pega sua pipoca, alguma coisa e bora pra esse vídeo que é polêmico, tá? Se prepara que é polêmico. Eu vou tentar ser o mais neutral possível, mas já adianto que essas são as minhas opiniões e as minhas visões de acordo com as minhas experiências, tá? Mas se você tiver uma experiência diferente da minha, bora fofocar, que aliás esse canal é nosso. Bora fofocar aqui embaixo. Um dos primeiros choques culturais e crenças que eu tive. Por que eu digo crença? Porque vai depender muito das suas crenças que você aprendeu do Brasil. E aí, de acordo com as minhas crenças e culturas que eu tive no Brasil, eu tive um choque, assim, muito grande aqui na Europa, as minhas experiências e a minha primeira experiência foi na Espanha, tá? Eu acho válido deixar claro aqui. Foi na pandemia, enfim. Mas essas, novamente, são as minhas opiniões, as minhas experiências, mas bora focar. Chega de, né, dar disclaimer aqui. O primeiro choque que eu tive foi que aqui pra eles não importa a opinião. E sim, eu fiquei chocada. Sabe aquela coisa de brasileiro? Do tipo... Ai, tô perdida aqui no trânsito, deixa eu parar aqui no posto e perguntar pra alguém pra onde é. Não é válida essa opinião. Ou, por exemplo, você tem uma opinião sobre se batata... como é que chama? Que batata doce é melhor do que batata inglesa porque X. Aí a pessoa, geralmente aqui na Europa, eles vão perguntar: ah, mas por que você tem essa opinião, né? Por que disso? Por que você pensa assim? Aí você vai responder como todo bom brasileiro: ah, porque eu escutei X pessoa falando sobre isso. Ou X pessoa, né, comentando sobre isso num podcast. Ou a prima de uma amiga minha falou sobre isso e eu acabei concordando, enfim. Não, opiniões aqui pra eles não importam. Inclusive, eu não vou falar que eu discutia, brigava, não tem nada a ver com isso. Mas era um ponto de tipo, por que você não leva isso em consideração? Aqui eles sempre consideram mais pessoas que realmente são formadas no assunto, ou revistas, enfim, coisas assim mais sérias, mais palpáveis do que opinião. E acho que no Brasil, novamente, na minha experiência, a gente leva mais em consideração opinião do que realmente ir lá pesquisar, buscar, ver se é verdade, ver se é mentira. Analisar, ter uma análise crítica, ver se você concorda ou não discorda, sabe? Eu acho que o brasileiro é muito tipo... ai, é isso aí mesmo, tá bom, tá ótimo, concordo com isso e bora pra frente, sabe? Essa opinião aqui também é polêmica, porque eu sei que no Brasil essa opinião tá ficando, assim, um pouco mais conhecida, mas ainda assim é muito polêmica pro Brasil. Tô até com medinho de ser cancelada, mas tudo bem, vamos lá. Aqui pra eles, pra ter filho é só pra quem tem condição. Eu também fiquei chocada quando eu descobri que eles, tipo, só tem filho quem tem condições. Por quê? Vou explicar, tá? Vou explicar como é que eu consegui, né, distinguir isso. Se você não sabe, meu namorado é gringo. Conversa vai, conversa vem. Surge, né, isso de assunto de filho, etc. A gente não quer ter filho agora, mas assim, já surgiu o assunto sobre filhos no geral e etc. Não nossos filhos, mas já surgiu esse assunto. E uma das primeiras coisas que eu fiquei chocada sobre esse assunto foi isso. Que eles, literalmente, claro que eu tô generalizando aqui, mas eles têm muito essa consciência do tipo, eu só vou ter filho quando eu tiver condição.
condição mental, condição financeira, condição de dar um bom ambiente, um ambiente agradável pro filho, pra filha, né? Pra aquele ser que tá nascendo. E eu acho essa crença, essa cultura, enfim, faz total sentido, né? Pra que a gente vai botar alguém no mundo se nem a gente consegue ter um ambiente agradável pra gente primeiro, sabe? Pra mim faz muito sentido. Eu sei que pro Brasil é um choque, assim, né? Porque a gente leva muito a religião à frente de tudo isso, muito mais o lado emocional do que o lado racional da coisa, sabe? Do tipo, eu vou ter filho, eu quero ter filho e eu vou dar muito amor, eu vou... Sim, a gente também dá, quer dizer... A gente já tá considerando uma europeia, meu Deus do céu. Mas aqui, né, na Europa, eles consideram mais o lado frio e racional da coisa. Ter filho, não é uma coisa fácil, né, de cuidar de um filho, de dar boas condições pra esse filho. E aí, enfim, né, é uma cadeia, assim... Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque eu sei que é um pouco polêmico, mas é uma cadeia, né, cadeia não. É um círculo vicioso, né, se a gente não dá boas condições pro nosso filho, consequentemente... vão ter algumas coisas que ele vai perder aí no meio do caminho, tanto psicologicamente quanto, né, de oportunidades mesmo, que essa criança poderia estar tendo outras oportunidades. E aí, né, a gente sabe o resultado disso. Não que aqui eles não tenham traumas, não que aqui eles não tenham problemas, de jeito nenhum, não é isso que eu quero dizer. Mas eles tomam esse assunto com um pouco mais de delicadeza, assim, sabe? Do tipo, mais consciente. De pensar mesmo, né, na vida, na trajetória dessa criança que eles estão querendo colocar pro mundo. E eu acho isso um tanto quanto interessante e atualmente estou concordando com esse raciocínio. Essa outra crença, essa outra cultura também é relacionada com filhos, que é só casar depois de muitos e muitos e muitos anos, né? Depois de estar junto com o seu cônjuge, com a pessoa que você quer casar, né? Esse assunto também é um pouco polêmico, porque pra mim sempre foi uma vontade minha de casar, de ter a minha família, não necessariamente ter filhos, mas ter a minha família, ter, né, a minha casinha, as minhas coisas. E esse assunto também surgiu e foi um tanto quanto chocante escutar o lado racional da coisa, né? Do tipo, a gente só vai casar quando a gente tiver condições, quando a gente tiver certeza do que a gente quer. Juro, quando eu escutei isso, falei, tá, mas eu já tenho certeza, você não tem. Mas é real isso, né? Quantas pessoas... Eu sei que hoje em dia, pelo menos no cenário que eu vejo hoje em dia, né? Separação tá cada vez mais normalizada. No Brasil é uma situação, assim, muito complicada, né? Divórcio, etc. Separação de uma forma geral, tá? Não somente divórcio. Mas é uma coisa, assim, tão triste. Não é tão triste, assim, mas... Vamos usar a palavra triste, tá? Vamos usar a palavra triste aqui. Porque, né, são anos ali tentando evoluir aquela relação e etc. E aí, quando esse casal, né, investe praticamente todas as fichas nisso, acaba não dando certo porque eles não se conhecem 100%, sabe? Mas quando eu escutei isso, eu fiquei chocada. Chocada. Inclusive, vou fazer uma fofoca aqui internacional. Uma fofoca interna, mas uma fofoca internacional. Que é, a gente tem amigos, né? Eu conheci esses amigos porque eram amigos do meu namorado. E eles estão juntos, se eu não me engano, há 9 anos. Aí vem aquela famosa pergunta, né? Que eu descobri que não é só brasileiro não que faz isso. Que é, e aí, vocês não vão casar? E eles também têm o mesmo tipo de pensamento. E por isso que eu descobri que é um pensamento, assim, geral, né? De ficar muitos e muitos anos ali se relacionando, entendendo o outro, não sei o quê. Pra depois, sim, finalmente poder casar com essa pessoa. E aí, casamento pra eles, pelo que eu entendo e pelo que eu entendi, pelo que, né, eu escuto falar, casamento é literalmente uma cerimônia. Porque nada não, né? Você já tá anos ali com a pessoa, anos entendendo, vivendo, morando juntos e etc. E depois eles casam. Claro que existe cenários e cenários. Por exemplo, se uma pessoa tem 30 anos e tá namorando há 2 anos, consequentemente, na minha cabeça, no meu entendimento, essa pessoa vai querer casar antes, né, do que essas pessoas que se conheceram de jovens e etc. Existem cenários e cenários, mas pelo que eu percebi aqui, é muito comum casar depois de 10 anos, 12 anos juntos. Gente, se fosse eu no Brasil, com o pensamento que eu tinha no Brasil, pra mim casar com 4 anos tá ótimo, né? Já se conheceu, já viveu algumas coisas ali, tá ótimo, vamos tentar a vida junto. Mas é bem mais simples, né? A gente entender o outro, entender nós mesmos, pra depois, sim, poder casar com essa pessoa, poder oficializar o relacionamento. Estou esquecendo de comer a minha pipoca. Se eu ficar com coisa no dente, você não liga não, tá?
que a gente aqui já é amigo, já temos essa intimidade pra ficar com coisa no dente. Aí se eu tiver com coisa no dente, você escreve aqui, vamos fofocar aqui embaixo nos comentários. Inclusive, agora que a gente deu uma pausa, deixa o like nesse vídeo pra gente poder fofocar mais sobre isso. Porque se você deixar o like nesse vídeo, esse vídeo vai entregar pra mais pessoas. E aí o nosso canal vai crescer, aí a gente vai poder fofocar de muito mais coisas, porque aí eu vou ficar com vontade de gravar mais e mais e mais e mais e mais e mais e mais. Mas bora gravar, bora continuar no caso, que nem só de comida se vive uma pessoa. No caso, gostaria. Eu tenho alguma coisa com touro, não é possível. Porque eu gosto muito de comer. Comer pra mim é tipo um hobby. Um pouco errado isso, um pouco, né? Mas comer pra mim é como se fosse um hobby. Bora. Isso me pega até hoje. Porque assim, pra mim, trabalho é uma coisa muito importante. Trabalho profissional, sabe? Trabalho CLT, digamos assim. É trabalho, não só CLT. E aqui eles trabalham... Tá sentado? Você tá sentado? Senta, senta. Aqui eles trabalham quando eles querem. Joguei a informação assim. Pois é, isso eu fico assim muito, muito, muito chocada. Porque no Brasil, né, a gente sabe o tamanho da desigualdade do Brasil. E infelizmente, muitas pessoas precisam trabalhar porque elas precisam. Então, no Brasil é muito comum que muitas pessoas tenham 2 empregos. Fazendo a Michelle, como é que é o nome dela? É Michelle, não é o nome dela? É normalizado isso de ter 2 empregos, 3 empregos. Ou, né, uma pessoa muito jovem começar a trabalhar, entrar no mercado de trabalho. Enfim, é mais normal no Brasil. E aqui, por todas as experiências que eu já vivi, né, convivendo com muitos europeus na Espanha, aqui também, né, em Luxemburgo, quando eu fui au pair, né, eu perguntei direto pra família, então eu tenho esse conhecimento, assim, generalizado da Europa, essa visão generalizada, e é muito, 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 muito comum que, né, jovens comecem a trabalhar depois da faculdade ou depois da pós-graduação, ou tipo assim, eles só começam a trabalhar depois dos estudos. Bora abrir um parênteses aqui. Sim, existem exceções, tudo que eu tô falando aqui existem exceções e cenários diferentes, tá? Mas na forma geral, assim, é muito normal que os filhos, os jovens, comecem a estudar depois dos estudos. Comecem a estudar depois dos estudos. Comecem a trabalhar depois dos estudos. Isso é uma coisa tão legal que, tipo assim, me irrita porque, tipo assim, eu sinto que eu comecei a trabalhar muito cedo, graças a Deus, não foi por necessidade, mas é por essa pressão que todo mundo, generalizando de novo, que a gente tem no Brasil de bora trabalhar, trabalho, sabe? Essa coisa, né? Brasil já nasce workaholic, praticamente. E aí eu olho pra trás e falo, gente, eu poderia estar estudando não sei o que, eu poderia, sabe, ter aproveitado mais, ter me dedicado mais na minha faculdade, etc. Porque enquanto eu trabalhava, eu também estudava, né? Eu também fazia faculdade, que eu acredito que seja a realidade de muitos e muitos e muitos brasileiros, né? Principalmente de trabalhar pra poder pagar a própria faculdade. Aqui não é tão comum isso. Inclusive, existem muitas e muitas e muitas faculdades aqui públicas ou pagas pelo governo, né? Você faz... Acredito, não sei, tá? Eu tô aqui chutando porque eu sei dessa informação, mas eu não sei exatamente como é que funciona. Porque aqui tem algumas faculdades públicas, eu não sei se eles precisam também fazer uma espécie de Enem pra entrar ou etc. Mas aqui na Europa, eles têm muitas faculdades públicas, assim, boas. Então, faculdade não é algo... Como é que eu posso dizer? É um luxo, sabe? Não é um luxo pra eles, pelo que eu percebo, assim, sabe? É mais, tipo, bora fazer faculdade todo mundo. Ah, aliás, eu tenho esse ponto de vista que é da minha sogra, que no caso, né, na época dela, não era tão comum isso, né, de fazer faculdade, ou na época da mãe dela, não era tão comum isso de fazer faculdade, isso foi se normalizando com o tempo, mas eu acredito que ainda hoje no Brasil, faculdade ainda é um luxo, sabe? Principalmente não precisando trabalhar. Acho que é um luxo, sim. Acho que é um luxo. Mas enfim, né, eu fico chocada com essa informação. Você ficou chocada? Eu fico chocada. E o último é não planejar as coisas. Eu sinto que aqui na Europa, eles vão muito no tempo deles. Entendeu? Depende, vamos lá, depende de muitas coisas, tá? Mas no geral, eu acho que eles vão muito no ritmo deles, sabe? Que é meio assim, sabe? Meio happy flower. Não é happy flower que eu queria falar, mas sabe? Meio assim. Parênteses, gosto muito de viajar, claramente, por isso que eu abri o nosso canal. Toda vez que eu queria viajar com um europeu ou, né, integrando os meus amigos europeus junto, era sempre tipo, eu jogava na roda, ai, vamos viajar, sei lá, em novembro, eu tô gravando esse vídeo em março, começo de março. Vamos viajar em novembro? A pessoa, ah
tá, depois a gente vê. Como depois a gente vê? Tudo bem que vamos abrir um parênteses, que pra viagem aqui é muito mais barato. Tá ficando tudo muito caro, mas ainda é mais barato viajar aqui do que no Brasil. E mais fácil e enfim, etc. Mas eu sinto que eles não planejam nada, assim, sabe? Eu sinto que aqui eles não planejam nada, sabe? Do tipo, ai, vamos em tal lugar hoje? Ai, vamos. Pega o carro e sai. E é tipo assim, pra nada, assim, sabe? Não planeja nada. E tudo, na minha concepção, é tudo em cima da hora. Eu sei que os alemães, né, têm essa cultura do tipo, planeja antes e etc. Mas, nas minhas experiências, quase nenhum europeu planejou. Ficou tipo, ai, bora fazer, bora. Ou se não é em cima da hora, é tipo 2 dias antes, 3 dias antes. Eu, no caso, como sou uma virginiana, eu gosto de planejar, tipo, no mínimo 1 mês antes. Tá? Pra eu já organizar as coisas, pra já me planejar. Porque a coisa que eu faço na segunda vai me influenciar no meu sábado. Então eu gosto de saber de tudo. Mas, enfim, claro que existem mais infinitas outros choques culturais que eu tive. Eu tô falando aqui dos mais polêmicos pra mim que foram, que inclusive até hoje me choca um pouco, principalmente isso de não precisar trabalhar ou ter filho só quem tem condição. Deixa aqui nos comentários o que mais te chocou, que eu quero muito saber. Bora fofocar. Gente, eu amo fofocar. Bora fofocar aqui embaixo, entendeu? De qualquer coisa. Tipo, olha que legal a planta que você tem. Onde é que você comprou? Bora fofocar. É isso, é um vídeo mais de fofoca mesmo, né? Te vejo numa próxima aventura. Ah, aliás, se você tem dúvidas sobre alguma coisa ou quer que eu fale sobre determinado assunto, deixa aqui embaixo também nos comentários e aí eu aproveito e gravo o vídeo. Enfim, é isso. Te vejo numa próxima aventura. Te vejo por aí.